Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Já vimos vídeos no canal sobre ponteiros e alocação de memória, mas como é um tópico sensível e sempre causa bugs, vamos insistir em explicar. O que eu pretendo é que você crie boas práticas para ponteiros e alocação de memória, para não ficar um dia escrevendo o código e uma semana tentando procurar o erro. Vamos a um código. O que é ponteiro? Ponteiro é uma variável que contém um endereço de memória e não um conteúdo. O que isso significa? Ponteiro terá um endereço de memória para a frase "isto é um ponteiro" e não para a frase inteira. Ela só vai apontar para onde começa essa string. O tamanho de um ponteiro é exatamente a quantidade de bits da arquitetura do computador. Se seu computador é de 32 bits, o ponteiro tem 32 bits. Se seu computador é de 64 bits, o ponteiro tem 64 e assim por diante. Todos os ponteiros têm o mesmo tamanho, pois o acesso à memória é igual à arquitetura. Um computador de 32 bits acessa a memória de 32 em 32 bits e assim por diante. Daí o ponteiro ser igual à arquitetura. Como você pode ver aqui, como que define um ponteiro? É com um asterisco na frente. Você já deve ter visto isso nos canais, né? Não preciso ficar revivendo o básico nesse sentido. É só mesmo as pegadinhas que os ponteiros te dão. Nós temos um ponteiro de int, um ponteiro de char e um ponteiro de float. E aqui eu estou imprimindo eles com a variável p no printf, mostrar o endereço do ponteiro. Executando. Como você pode ver, todos têm o mesmo tamanho. Mas e strings e estruturas? Elas não têm mais que 32 bits ou 64 bits? Sim, para a estrutura de dados, o que inclui uma string, o ponteiro tem o endereço do primeiro byte da informação. Quando você aponta uma estrutura, ela sabe o tamanho que ela tem a partir da primeira posição. No caso da string, o limite é o /0 ou null. Daí trabalhar com strings ser mais complexo do que com estruturas. O fim da string é problema seu. Como utilizar um ponteiro? Vamos fechar a janela aqui. Nós temos aqui, tirei o que nós vamos usar. Então, primeiro, definimos o tipo e o nome do ponteiro. Aqui no caso ele é um tipo int, o ponteiro chama-se p. É aconselhável iniciar todos os ponteiros com um 0 ou null, tanto faz. O que é a mesma coisa, né? Para que seu conteúdo de memória não fique errático. Assim que nós definimos qual que é o ponteiro, vamos colocar p é igual. É um cast de int ponteiro, que é o tipo do ponteiro que eu vou usar. Malloc sizeof de int. Vou colocar vezes 1 aqui só para você entender que pode ser mais de um tamanho, tá? E para o malloc nós vamos ter que utilizar o stdlib, que é a biblioteca que eu contei. Então aqui, utilizando o malloc, você diz o tipo de dado do retorno. No caso aqui, int ponteiro, que é o mesmo tipo do ponteiro aqui. E o tamanho que deve ser alocado com sizeof. Então, sizeof de int. Nunca tente adivinhar o tamanho dos dados, principalmente int. Utilize sizeof para ver o tamanho da arquitetura. Porque se for de 32 bits, ele vai retornar 32. Se for 64, 64 e assim por diante, né? Aqui vezes 1, porque você pode colocar mais de um int. Né? Se fosse um array de ints, por exemplo, 10 a 10 ints. Um array com 10 ints. Então você multiplicaria por 10 para saber que o tamanho da memória tem que ter 10 unidades de ints. Vou tirar aqui, só para não te confundir mais. Agora eu vou colocar asterisco p igual a 99. Agora que você tem o ponteiro apontando para o endereço de memória, você consegue adicionar conteúdo naquele endereço da memória utilizando asterisco p. Vamos imprimir aqui os dois conteúdos, só para ver se está certo. Então, P e P de conteúdo. E asterisco P. Eu vou explicar. Executando. E ele mostrou o endereço de memória do ponteiro e mostrou 99, que é o seu conteúdo. Vamos fazer errado e colocar 99 como um valor em P. E aí ele viraria um endereço e não um conteúdo. Para acessar conteúdos de ponteiro, sempre asterisco P.
Então, vou colocar P igual a 99. Vamos executar, ver se faz alguma coisa. Ó, ele deu um erro aqui. No seu computador pode ou não dar erro. No meu caso, acusou que 99 não é um ponteiro. E talvez você diga, ah, eu esqueci de dar o cast, né? Porque é ponteiro, então tem que botar o cast. Então vamos colocar aqui um cast. Vamos executar. Sim, agora está correto, né? Vamos executar para ver. O programa travou. Errado, né? Você colocou outro endereço de memória. Até tem que fechar aqui no X. Ó. Por que está errado? Porque você colocou aqui um outro endereço de memória no ponteiro apontando para alguma coisa inválida, provavelmente. Esse é um erro comum, então presta bem atenção nele. Para você botar conteúdo em ponteiro de valores simples, é asterístico P e o conteúdo. Outro erro comum que vai acontecer aqui é você não iniciar ou não alocar a memória. Então vamos desalocar a memória aqui, está comentado, e vamos tirar a inicialização dela também. Isso é muito comum, pessoal. Ah, não precisa iniciar, depois eu inicio, né? Só que esquece, né? Vamos executar. Ele até deu erro aqui. No meu caso deu erro, mas poderia ter dado certo, pois conseguiu uma memória que poderia até guardar o 99 dentro dela, porque o programa está executando várias vezes, às vezes ele até conseguiu lá, né, um lixo ali de memória que conseguiu guardar o valor, mas isso daí só vai gerar bugs. Esse é o tipo de problema que aparece de vez em quando na execução, pois a memória que ele pegou é usada de vez em quando de acordo com a execução do programa, e assim o problema fica difícil de encontrar. Já voltei à inicialização e alocação de memória. Outra coisa que está errada também, assim, você não tem um comando free liberando a memória. Quando eu escrevo malloc, em seguida eu escrevo free. Assim o comando está escrito no código e é um lembrete constante que ele tem que ficar em algum lugar. Por exemplo, eu terminei de escrever aqui, né? O int, né? Aloquei a memória. Em seguida eu já ponho free. Ó. O free tem que estar em algum lugar. Aí você vai escrever no código e esquece dele se você não escrever de primeiro. Então aqui eu sei, por exemplo, que o free vai no final. Mas se eu estivesse escrevendo normalmente, todas essas linhas aqui ainda não existiriam, mas existiria o free. Aí eu escreveria dentro, entre, né, o malloc e o free, eu escreveria essas linhas, sabendo que tem que ter ali. Deixa eu deixar ele no lugar errado aqui, só para te mostrar. Vou deixar o free aqui, né? Vou executar. Mais um problema de memória, o free está no lugar errado. Infelizmente isso é um erro comum. Não é antes do printf, não é antes do p, é no fim da função. Vou executar de novo. Executou perfeitamente. E a estrutura, como é que funciona? Vamos apagar tudo aqui. Vamos criar uma estrutura. Struct, underline p. Vamos colocar um char de 10 e um int de y. Aqui embaixo, né, vamos criar o ponteiro, que é um struct barra p, ponteiro de p igual a 0. A definição do ponteiro funciona como qualquer outra coisa, não importa o tipo, struct, int, float, double, string, a definição é sempre a mesma. Aqui no malloc, nós vamos colocar struct de p, que é o ponteiro que tem que retornar, certo? Malloc sizeof de struct de p. Vamos colocar aqui. Você vai achar estranho, hein? P seta. Vamos botar um valor diferente para imprimir diferente. 998. Como é uma estrutura, a seta aponta para o dado, então você não precisa do asterisco. Mas nós vamos voltar nisso ainda. E aqui no print, nós vamos colocar um P seta de y, ele é um int, para P seta de y. Tudo bem? Vamos executar. Esqueci de botar o y aqui, né? Y. Executou normalmente. Mas é esquisito, né? Por que eu não usei asterisco P ponto Y, asterisco P seta, né? Por que aconteceu dessa forma? De acordo com a regra do C, uma estrutura pode apontar seus dados através da seta, que é o que você está vendo aqui. Ó. Ah, mas eu não gostei, eu quero utilizar o asterisco ao invés da seta.
Tá bom. C é flexibilidade, embora exija mais conhecimento do que você quer fazer, né, dependendo da maluquice. Né? Como que eu uso o asterisco aqui? Eu dou parênteses, asterisco, P, ponto, Y. Vamos executar. Executou também normalmente, não teve problema nenhum. Então você pode usar esta convenção aqui, ou pode usar esta com a seta. No caso aqui do asterisco, eu estou retornando a memória dentro de P e depois apontando para Y. Mas concorda comigo aí, né? Seta é mais fácil, mas fica à vontade para usar do jeito que você achar melhor. Você dificilmente verá esta forma aqui, embora aconteça de aparecer. O mais comum mesmo é a seta, muito mais prático. Outro motivo para você utilizar o size off aqui, ó, que é o seguinte. Vamos à estrutura aqui. Qual que é o tamanho da estrutura? 14, certo? 10 bytes aqui do char mais 4 do int. Né? Então 10 mais 4, 14, correto? Então tá bom. Depois aqui do struct, vamos imprimir aqui. Size, porcentagem D barra N. Eu quero um int de size off struct P. Tudo bem? Ele vai me retornar o size off dele, certo? Nada demais aqui. Vamos executar e ver. Esqueci alguma coisa? Ah, faltou fechar um parênteses aqui. 16. De onde veio esse 16? Ele veio do compilador. Ele achou mais eficiente colocar 16, que seriam 2 vezes 8 bytes, daria 16, do que 14, que é um byte e mais um pedaço de outro, na qual não dá para endereçar a memória. No final, ele tem que acessar os 16 bytes de qualquer forma, devido à arquitetura da memória, não os 14 que mencionou ali. Em sistemas embarcados, você consegue utilizar exatamente 14 bytes, mas deixe isso para quando você mexer nos sistemas embarcados, que tem pouca memória e qualquer bit deve ser poupado. Tá bom, eu vou somar mais um aqui. Vai ficar com 11 e ali. Vamos executar de novo. Continua com 16 aqui, ó. Porque estão sobrando 2 bytes da alocação que ele fez. E eu usei mais um, ainda sobrou 1. Então estou utilizando 15 bytes, mas a alocação de memória é de 8 em 8 e só estou conseguindo acessar 16 de cada vez. Eu não consigo acessar 8 bytes e 6 do outro. Eu vou ter que acessar 8 bytes inteiros do próximo e só usar aquilo que me interessa. Você viu a importância de size off e não de fazer conta na calculadora? Deixe o C fazer o trabalho para você. Agora vamos fazer o flagelo, que é a string. Vamos voltar aqui, vou apagar. É quase tudo, né? Só para você ver como seria uma codificação do início. Char ponteiro igual a 0, inicializado. Ponteiro é igual ao retorno de ponteiro de char, malloc, size off de char, vezes 10. Tá vendo? Eu estou pegando o tamanho de char aqui e multiplicando por 10, porque eu quero 10 tamanhos de char. Tudo bem? Você já viu isso em outros vídeos, tá? Printf de p, ponteiro, barra n, p. E free p. Executar. Está errado alguma coisa. Ah, vírgula. Aqui você tem 10 bytes de tamanho para string. Você quer tentar imprimir ele sem inicializar? Vamos botar sem inicializar aqui. Executar. Não imprimiu nada. Deu sorte porque poderia ter impresso alguma sujeira na memória. Ah, mas esqueci de botar o print aqui também, né? Só botei o ponteiro. P, string, P. Vamos executar. Ah lá, imprimiu alguma sujeira de memória que tinha lá, tá vendo? Por isso a importância de inicializar. Lembra que eu disse que string tem um terminador 0 ou null para saber onde é o fim? Aqui não colocamos ele e ele imprimiu o que estava na memória.
Toda alocação de memória aloca uma memória que tem 99% dos casos já teve algum conteúdo, assim é necessário limpar a memória antes de utilizá-la. Vamos executar de novo aqui, só para ter certeza. Olha lá, agora imprimiu um caractere esquisito aqui, ó, que a memória está sendo utilizada. Utilizamos o cabeçalho string para executar a função mainSet. Include string.h. Vamos inicializar o ponteiro de novo, que é uma boa prática, com 0. E depois de p, mainSet, p, inicializando com a string nula, ou se você quiser com null, tanto faz, sizeOf de p. Lembra do sizeOf? Vamos executar. Tá vendo? Agora tá limpinho aqui o conteúdo. Funcionou, né? Mas não funcionou direito ainda. Por quê? Estou usando o sizeOf de p. Qual que é o tamanho de sizeOf de p? Vamos olhar? printf sizeOf numérico pula int sizeOf de p. Vamos executar. Olha lá, sizeOf de p é 8, não é 10. Logo, não limpamos a variável toda. SizeOf p pegou o tamanho do ponteiro e não da string. Esse é um ponto chato sobre strings. Você tem que ficar informando o tamanho dela para todo lugar ou utilizar um define global. Aqui no código vamos dar um define max string 10. Aqui, ao invés de 10, vamos colocar max string. Aqui, eu não preciso mais, né? O mainSet eu preciso, desculpa. Aqui, ao invés de sizeOf, eu coloco max string. Ao invés de null aqui, eu vou botar esse aqui, ó, /0, que é a mesma coisa, mas é mais comum de você ver no código, tá? E vou tirar o printf do size que não precisa. Executar. E agora sim, está zerado de uma forma correta. Você percebeu que olhando executar, você não percebeu que estava errado, mas dentro do código ele estava errado. Então tem que prestar muita atenção nisso. E string é um pouco chato. Agora que você entendeu por que existe o define, e lembrando que valores fixos ou constantes ficam em maiúsculas, por isso que o max string aqui está maiúsculo, ainda falta uma coisa. Neste vídeo, é claro, tem muita coisa sobre ponteiros. Você garante que o malloc sempre vai alocar a memória? O C também não garante. Para isso, depois de utilizar o malloc e antes de utilizar o ponteiro, deve ver se ele está alocado corretamente. Como fazemos isso? Assim que eu aloquei, eu dou um P é igual a 0. Quer dizer, o endereço de memória que retornou é inválido, então eu dou um printf. Erro ao alocar memória, ou qualquer mensagem, ou qualquer ação necessária. No caso aqui eu dou um return 1. Executando. Não teve problema nenhum, a alocação de memória foi bem sucedida. É claro que na maior parte do tempo vai ser bem sucedida, mas o que você quer pegar é aquele momento em que ela não é. Então tem que tomar muito cuidado, tem que sempre testar a memória aqui. Sempre comece o ponteiro com 0, sempre aloque a memória com o tipo correto, teste se a memória foi alocada corretamente e dê um free nessa memória depois que você já utilizou. Não precisa ser no final do programa, é assim que terminar de utilizar. Você também pode testar o ponteiro assim, ó. Ao invés de 0, você pode colocar null. Vou só compilar, tá? Ele também não tem problema, 0 erro, 0 aviso, não tem problema nenhum. Ou você pode testar assim também, ó. Negativa, né? Se eu executar, esse eu vou executar para você ver, ó. Funcionou da mesma forma. Porque se for 0, ele é falso. Se for alguma coisa, ele é verdadeiro. Então, eu estou dizendo assim, não é verdadeiro? Não, é falso. Então, um erro na alocação de memória. O null, geralmente, ele é definido assim. Ó. Quando você tem um null, geralmente ele tem um define null, aí ele vem assim, asterisco void 0. Por isso que você pode testar verdadeiro ou falso nele. Um null, geralmente, é um void asterisco 0.
As 3 opções que eu testei para você aqui são válidas, então pode usar a que você quiser, embora esta que eu estou mostrando aqui, a última, a mais comum. Uma última consideração sobre strings, principalmente. Você é o dono do tamanho dela. É problema seu controlar o conteúdo no que diz respeito a controlar o tamanho máximo. Por exemplo, vamos colocar um conteúdo aqui depois do main7. str copy p. Olá, eu sou uma string maior que 10. Ponto. Com certeza está maior que 10 aqui, não está? Vamos executar e ver se funciona. Ó, no meu caso não funcionou, mas poderia. Você quer ver como poderia? Vamos fazer um exemplo mais discreto um pouquinho aqui. Vou copiar esse cara, comentar ele aqui. E vou fazer isso aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? 10 vai ali, certo? Então vamos cortar a string aqui. Vamos tentar executar. Executando. Funcionou. Não funcionou? Não. Tá errado. Então tá aqui. Vai até 9. Vamos executar. Funcionou, certo? Por que eu usei 9 e não usei 10? Lembra que a string termina com nulo ou /0? Então uma string tem seu tamanho menos 1, porque nulo ou /0 ocupa o último byte válido. Por isso utilizar o main7. Você já zerou a string no início aqui, ó. Tá vendo? Todos os 10 bytes estão com nulo. Se eu utilizar mais um byte, já temos um problema no uso da memória. Quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui. Eu sou... Estou usando 10 bytes, quer dizer, o terminador null está perdido por aí, já não está mais dentro da string. Vamos executar. Ele imprimiu corretamente, porque o próximo byte já era um null que eu estou executando o programa várias vezes aqui. Mas de vez em quando vai dar um bug e você vai ficar olhando para o código dizendo que está ok, porque você acha que está funcionando certo. Mas na verdade ele não tem o terminador 0 no lugar correto e a string está ultrapassando o limite. Lembra lá no primeiro exemplo que eu fiz, se você voltar lá no início do vídeo, que eu mandei imprimir o que estava na memória, sem inicializar, sem nada, não apareceu sujeira? Então, se tiver uma sujeira depois do show aqui na memória, ele vai imprimir até encontrar um /0. Então, tem que tomar cuidado. Sempre é o tamanho da memória menos 1. Vamos utilizar o strcopy aqui, ó. Eu vou adicionando um pouco mais de dados na memória, só para você ver que ela não vai estourar. Ó, funcionou, mas está errado, está estourando memória. Ó, funcionou, mas está estourando memória. Assim, em algum momento, essa memória que ele está ultrapassando vai ser usada por algum programa. E o programa, o ponto que está usando pode dar problema, ou o ponto que você está usando aqui pode dar problema. Uns dois podem dar problema, a gente não sabe qual, porque depende muito do tipo de dado que vai usar e assim sucessivamente. Então você pode dar um problema no P ou pode dar um problema no outro cara lá, na outra variável. Vamos continuar. Ó, continua, ó, tô estourando memória. Continua estourando memória. Tô colocando 2 em 2, tá? Ó, tá estourando memória. E assim vai, ó. Vou colocar 4 aqui para ver se vai mais rápido. Ó, agora estourou. Deixa eu tirar aqui 2. Não estourou. Vou colocar mais um. Não estourou. Vou colocar mais um. Não estourou, ó, tá vendo? Porque eu tô executando várias vezes, ó. Não, ó, tá vendo? Tô executando de um em um, ó. Acho que já tá bom, né? Já chega. Você percebeu que estourou muito mais do que 10 aqui, já está quase 3 vezes o tamanho. Eu com certeza estou invadindo memória de alguma variável. Então a dica é, nunca utilize strcopy nem strcat, utilize strncopy e strncat, que é isso aqui, ó, strncopy. Aí qual que é a diferença? Ele pede um terceiro parâmetro que é o tamanho da string. Qual que é o tamanho da string? É a max string. Opa, me enganou aqui. Max string menos 1, lembra? Que o último caractere é determinador, então tem que estar sempre do menos 1, lembra dele? Executando. Agora sim, ó, ele copiou até 10 bytes,
Se tivesse menos, eu copiaria menos, mas eu copio até 10. Então, para strings, vamos tirar aqui, para strings sempre use inicialização do ponteiro, não interessa se você vai usar agora ou não. Utilize o malloc para alocar a memória, teste se essa memória está bem alocada, se ela alocou sem problemas. Coloque um main7 para zerar a memória. Isso não é bem uma regra, mas é bom, porque aí você não se preocupa depois. Zera a memória, ou então antes de utilizar, zera. Não precisa ser imediatamente após o if, mas antes de utilizar, zera ela. Né? Use strncopy e strncat, sempre dê um free ao final, e essa é a dica do vídeo. Esse vídeo foi mais um lembrete sobre ponteiros, pois o seu mau uso é o principal problema de bugs quase impossíveis de achar, além de buffers overflow, como você viu aqui nesse último exemplo. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!